também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graças a paz. Deus continue habitando ricamente na vida de cada um dos seus servos. Queridos, abram suas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Queridos, Hebreus, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse momento tão sublime,
de estarmos aqui apresentando, Pai, os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, sendo feito assim o nosso culto racional. Senhor, continua falando aos nossos corações, como assim o Senhor já vem fazendo através das leituras, orações e cânticos que aqui já foram prestados a Ti, Pai. Que o Teu nome cresça em nossos corações e o meu nome venha a diminuir, ó Pai. Que a Tua palavra seja aplicada inicialmente no meu coração e assim também no coração de cada um dos Teus servos, Pai. Que tais estejam humildes, abertos e quebrantados. E que cada vez mais nós venhamos a viver o Teu reino na prática. Viver o Teu amor na prática. Para que cada vez mais vidas elas possam se render aos Teus pés. E cada vez mais línguas venham a confessar o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem que nós vamos trabalhar hoje é um título bem curto, que é o tema central desse capítulo 11, que o Espírito Santo tocou no meu coração para tratar e trazer para os irmãos, e nós temos o título de Tenha Fé. Só isso. Tenha fé. Meus amados, a palavra de Deus ela é tão suficiente para transformar a vida do ser humano, que talvez eu não necessitasse trabalhar aqui pontos específicos dessa palavra, desses versículos, e apenas lesse esse trecho para você. Tenha fé. Muitos homens outrora, ao se depararem com um trecho que está nas Sagradas Escrituras, está lá em Abacuque, que diz que o justo viverá pela fé. Apenas isso fez que grandes homens mudassem a trajetória da sua vida. Amados, quem é mais importante aqui não sou eu, e sim a Bíblia. O que é mais importante aqui não é o que eu vou falar, e sim o que está escrito na Bíblia. O que de fato nós precisamos é entender o que está aqui, e não aquilo que eu tenho que passar. Mas infelizmente, por vezes, nós não conseguimos extrair aquilo que Deus tem falado nas suas Escrituras, e Ele levanta oráculos, levanta pessoas para que estejam transmitindo a palavra dEle, que é dEle e não minha, para que a gente venha aguardar no nosso coração, para que cada vez menos venhamos a pecar contra Ele. É por isso que nossos olhos e ouvidos, eles precisam estar abertos, atentos, fitados, fixos naquilo que Deus tem para mim e para você. Amados, tenha fé. Às vezes, existem algumas pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, não é fácil ter fé. E é verdade. É verdade, porque a definição de fé, ela nos mostra o quão é difícil nós temos certeza de algo que não estamos vendo. Quando estamos fazendo algo e estamos conseguindo ver, pegar, apalpar, tanger, isso não é fé, isso é ação prática. E é interessante que por vezes nós nos deparamos e ouvimos de algumas pessoas dizendo: a minha fé está tão fraca, a minha fé está tão pouca. E eu já vejo outras pessoas dizendo: a minha fé é muita, a minha fé é muito forte. Amados, eu costumo dizer através da Bíblia, a Bíblia e da palavra de Deus, que não existe fé fraca e não existe fé forte. Não existe fé pequena e não existe fé grande.
existe fé. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Ou eu acredito, ou não. E baseado em que eu estou falando isso? Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus está numa narrativa bem interessante, porque ele desce do monte da transfiguração, e aí ele chega lá embaixo, e ele encontra 9 dos seus discípulos, porque 2 tinham subido com eles. No caso 10 dos seus discípulos, porque 2 tinham subido com ele. E quando ele chega lá embaixo, tinha um pai que estava com um filho endemoniado, e aquele filho não pôde ter sido curado pelos discípulos. E aí o Jesus, ele diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele se irá. Nada será impossível para vocês. Porém, quando nós nos deparamos com esse texto, nós precisamos lembrar que a Bíblia, eu já falei várias e várias vezes aqui, ela não foi escrita para mim nem para você. A Bíblia, ela foi escrita para o seu leitor original, mas através do Espírito Santo de Deus, eu creio que a palavra de Deus, ela é imutável, e as aplicações que foram feitas naquele período, elas podem e devem ser aplicadas hoje. Mas o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, a carta aos Hebreus, ela teve o seu destinatário. Então, nesse contexto, eu preciso entender que a língua que foi escrita, esse documento, esse tratado, não é a nossa língua materna. E quando o texto ele está dizendo aqui, porque a fé de vocês é pequena, quando nós vamos ver no original, ele traz a ideia que Jesus estava dizendo: porque vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam fazer grandes e maravilhosas coisas. Viu que quando nós trazemos o texto para o original, a frase ela se encaixa de maneira perfeita? O que Jesus estava falando aqui era que naquele momento os discípulos eles não acreditavam que poderiam fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo, e que depois Jesus disse que vocês não vão fazer só o que eu estou fazendo, vocês vão fazer coisas muito maiores das que eu tenho feito. Então, quando nós vemos esse texto, nós conseguimos compreender que não existe fé grande e nem fé pequena. Existe fé. Existe fé. Ou eu tenho a fé, ou infelizmente eu preciso que Deus me conceda essa graça de tornar a acreditar que Ele é grande, poderoso e magnânimo, e que Ele está no controle da nossa vida. Mas, pessoal, a gente trabalhou aqui sobre a fé grande e a fé pequena. Mas se eu não entender de fato o que é a fé, de pouco vai me valer saber se ela é grande ou pequena. Se eu não sei trabalhar com determinada ferramenta no meu ambiente de trabalho, pouco vai importar se ela for grande ou se ela for pequena. Talvez eu, utilizando uma ferramenta, ou o irmão Marcos ali, utilizando uma ferramenta na área da elétrica, se ele não souber manusear aquela ferramenta, você pode dar o melhor alicate da face da terra para ele, que ele não vai conseguir manuseá-lo, porque ele não conhece. Ora, vem a pergunta: o que é fé? O que é isso que desde o início, desde a minha tenra infância, desde o meu momento mais jovial, eu ouço, eu escuto falar?
Você tem que ter fé. Tenha fé. Tenha fé. O que é a fé? No versículo 1, nós vamos ter uma definição bem interessante sobre o que é de fato esta fé. No versículo 1, nós vamos ver o autor da carta aos Hebreus explicando bem direitinho o que de fato é a fé. Ele diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pronto. Vai fazer que nem o curso de teologia aqui ontem, quando nós estávamos debatendo sobre a antropologia bíblica, e eu fiz a explicação. Quando eu terminei, ele disse: entenderam? Eu disse: não, não entendemos nada. Queridos, parafraseando o que o texto ele está dizendo, fé é esperar algo que não se está vendo, não de forma vazia, não de forma banal, não de maneira corriqueira, mas fundamentado na firme rocha. Quem é essa rocha? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo Ele a rocha, a certeza e a prova de que tudo vai acontecer. Fé é eu esperar algo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas os meus pés, eles estão tão firmes no meu Senhor Jesus Cristo, sabendo eu quem Ele é, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Amados, mas eu preciso acrescentar que é conforme a vontade dEle. Por quê? Por que eu preciso afirmar isso? Porque talvez você esteja se perguntando nesse exato momento: eu tenho tanta certeza daquilo que eu quero, mas tal coisa não se concretizou. Eu tenho certeza daquilo que eu quero, mas o que eu quero ainda não se concretizou. Ou talvez se concretizou de uma maneira diferente. Amados, isso por vezes ocorre pelo fato de esquecermos que a nossa fé, ela não está acima da soberania de Deus. Por muitas vezes eu ouço, eu escuto, ecoa em meus ouvidos algumas frases de, por exemplo, ore, ore, ore e tenha fé, porque a sua oração move a mão de Deus. Amados, tal afirmação, infelizmente, ela está errada. Porque a soberania de Deus, ela é maior do que qualquer coisa que eu ou você possa fazer. Porém, se afirmarmos que ore, ore, tenha fé, ore a ponto de você se mover para baixo da poderosa mão de Deus. Dessa forma, a afirmação, ela se torna correta. Nós não podemos ter na nossa mente a ideia de que a minha fé, ela está acima da soberania de Deus. Por isso, nós precisamos estar direcionando essa fé em Cristo, tendo uma certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na prática, essa afirmação ela fica assim: eu tenho fé em Cristo, que se for da vontade dEle, tal tempestade vai passar. Amém? Porém,
não passando, e o meu barco vindo a afundar, o nosso Senhor Jesus Cristo vai me pegar pela mão, e assim como fez com Pedro, vai me ajudar a caminhar sobre as águas. Entretanto, se ainda assim, em meio a essa situação, a minha vida vier a sucumbir, eu tenho certeza que ao abrir os meus olhos, eu verei Cristo com os braços abertos, dizendo: seja bem-vindo, meu filho. Isso é fé. Isso é uma definição simples e pura do que é fé. É eu ter certeza que todas as coisas cooperam, que tudo contribui, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, porque se você estiver compreendendo, não é fé. Se você estiver entendendo, não é fé. Se você estiver apalpando, não é fé. Fé é ter certeza de um Deus soberano, que cuida da minha vida, e que Ele tem o que é melhor para mim, e não eu. Porque a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Amados, por vezes é difícil nós termos tal ciência, porque o coração do homem, a começar do meu, ele é enganoso. Quem o conhecerá? É por isso que, se eu não conheço o meu coração, eu preciso direcionar a minha fé a quem conhece. E não é o seu cônjuge que conhece o seu coração, não é a sua mãe ou o seu pai que conhece o seu coração, não é alguém que é seu amigo por mais de 20, 30 ou 40 anos. Quem conhece o seu coração é o Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele quem o criou, e é a Ele que eu preciso direcionar essa minha fé. Porque, amados, se a nossa fé estiver direcionada em algo finito, quando tal coisa vier a deixar de existir, a minha fé, ela se acaba. Se a minha fé está sendo colocada na minha família, e se por algum motivo, uma doença ou algo assim venha levar o meu ente querido, a minha fé, ela se acaba. Se a minha fé estiver sendo colocada no meu ambiente de trabalho, e se por algum momento algo venha a acontecer e tire de maneira definitiva ou momentaneamente aquilo, a minha fé vai desaparecer. Se a minha fé estiver sendo colocada no meu cônjuge, no meu filho, em qualquer coisa que acabe, quando isso acabar, que de fato irá acabar, a nossa fé, ela também acaba junto. É por isso que a fé, ela precisa ser depositada naquele que nunca acaba. A fé, ela precisa estar alicerçada naquele que nunca vai falhar com você. A sua fé precisa estar enraizada naquele que de fato deu a vida por você. E esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos o que é fé? Entendemos o que é fé? Muito bem. Agora, vamos ver o que podemos alcançar através desse entendimento. Nós vamos trabalhar no restante do texto o que é que nós conseguimos alcançar se de fato exercermos na prática esse entendimento que você afirmou ter adquirido hoje. A primeira coisa que você vai conseguir alcançar tendo fé é um bom testemunho. Hebreus 11, 2 diz o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quer ter um bom testemunho, meu irmão?
Quer ser aquela pessoa que os outros vão olhar para você e dizer: ali é um servo de Deus. Quer ser aquela pessoa que quando alguém estiver passando por alguma dificuldade, você vai ser a primeira pessoa que ela vai chegar até você? Tenha fé. Quer ser aquela pessoa que será um farol, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para guiar outras pessoas? Tenha fé. Tenha fé, porque através disso você vai ter um bom testemunho entre a sociedade. Acredite nas pessoas. Tendo fé e dando bom testemunho, me leva a ter que também acreditar nas pessoas. E infelizmente, nós estamos vivendo uma onda muito grande de antipatia. Nós estamos vivendo uma onda grande de isolacionismo. Nós estamos vivendo uma onda tremenda que, ao invés de construir pontes, nós temos construído muros, e por vezes muros muito grandes, que impedem que eu consiga dar bom testemunho através da minha fé para outras pessoas. Queridos, em um tempo na história, foi exercido o acreditar nas pessoas que ali estavam, e sem saber, algumas pessoas trouxeram para dentro de suas casas anjos. Assim foi com Ló, assim também foi com Abraão. Sem aquelas pessoas saberem, eles exerceram um bom testemunho através da sua fé e puderam alcançar anjos que estavam ali. Quantos e quantos anjos por vezes não passam pelas nossas vidas, e por conta de relacionamentos passados, por conta de dificuldades sofridas, por conta de traumas que por vezes eles vão se perpetuando, nós temos nos fechado, nós temos nos enclausurado. Existe um ditado que eu sempre digo e sempre vou continuar dizendo. Ele é um ditado de Satanás, mas que por vezes ele está tão enraizado na nossa sociedade que é difícil trabalhar contra, que é aquele, talvez alguns conheçam: quando vê alguém morrendo, termine de quê? De matar. Quando vê alguém morrendo, termine de matar. Se talvez alguém não ouviu esse ditado, ele é bastante conhecido. Por quê? Porque por vezes nós abraçamos pessoas, nós ajudamos pessoas, nós acolhemos pessoas, nós amamos pessoas, e depois de uma determinada trajetória, e depois de um determinado tempo, essa pessoa é aquela que mais me machuca. Essa pessoa é aquela que me apunhala pelas costas. Essa pessoa é aquela que vai me trazer um dano muito grande para a minha vida. E a partir daí, o que é que eu faço? Quando chega alguém semelhante àquela próximo de mim, eu não quero perto, porque eu já vi esse filme. Mas às vezes aquela pessoa é um anjo que Deus está colocando na sua vida. Eu digo sempre que eu sou a pessoa mais fácil de ser enganado. Pense numa pessoa fácil de você enganar, sou eu, porque eu confio em todo mundo. Eu confio em todo mundo. Se a pessoa disser: olha, eu vou fazer isso, isso e isso, tá certo, eu estou confiando. Aí se ela não fizer, eu não posso fazer nada. Aí chega a Alain e diz a mesma coisa, eu vou confiar também. E se ela fizer errado? A mim,
Não tem problema. Mas pensar de maneira diferente é perder Deus tratando a nossa vida através de outras pessoas que de fato Ele encaminhou. Como é que eu sei que aquele que eu hospedarei é um anjo orando a Deus, perguntando a Deus, conversando com Deus, estando próximo de Deus e vendo os sinais que Deus vai conduzindo, vai nos mostrando, vai nos indicando, e a partir daí, pela fé, eu abraço, eu estou perto, eu dou um bom testemunho. Queridos, quer ter um bom testemunho? Tenha fé, ame as pessoas. Satanás quer que você se afaste delas, Deus quer que você esteja perto delas. Ame vidas, porque o Evangelho, para ser transmitido, ele precisa ser de forma relacional. Não tem como você transmitir o Evangelho a uma pessoa se você não se relaciona com ela, se você não está próximo dela, se você não a ama, se você não ora por ela, se você não investe tempo nela. De maneira nenhuma você irá conseguir evangelizar, discipular e de fato dar bom testemunho através da sua fé, se nada disso vier a acontecer. Quer ter bom testemunho? Tenha fé. Avançando, nós vemos que podemos alcançar esse bom testemunho através da fé. Mas tem outra coisa que nós vamos ver no versículo 3, que é bem interessante, que é entendimento e conhecimento. Quer entender as coisas que estão acontecendo na sua vida? Tenha fé em Cristo, se aproxime de Cristo, creia que Ele vai lhe mostrar o caminho certo. Quer conhecer para onde você vai? Tenha fé, converse com Cristo, creia que de fato Ele conhece todos os caminhos ao qual você deve caminhar. O versículo 3, ele diz o seguinte: pela fé entendemos, conhecemos, temos tal ciência, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que são invisíveis. Quer ter conhecimento? Quer entender como isso tudo foi criado? Tenha fé. Tenha fé que pela palavra do Deus Todo-Poderoso, tudo que era invisível veio à existência. E se tudo que era invisível veio à existência, quiçá as minhas dificuldades esse Deus poderoso poderá resolver. Quiçá meus anseios, os meus dilemas, as minhas ansiedades, as minhas crises. Quer de fato conhecer e entender quem é o Deus que você serve? Tenha fé. Tenha fé e creia que Deus estará trazendo luz ao presente momento que talvez esteja turvo, escuro, de maneira não visível. Quer conhecer, quer entender? Por vezes eu fico me perguntando: meu Deus, eu não estou entendendo isso que está acontecendo. Eu não estou entendendo porque o Senhor está me guiando para esse lado. Eu não estou entendendo porque o Senhor está me guiando por outro lado. Eu não estou entendendo porque o Senhor está mandando que eu espere. Eu não estou entendendo porque o Senhor está mandando que eu avance. E aí eu me pego nesse diálogo comigo mesmo, e o Espírito sopra nos meus ouvidos: tenha fé que eu sei das coisas, você não sabe não. Tenha fé
que o que tiver de ser revelado para você vai ser. Tenha fé que eu posso todas as coisas. Amados, através da fé, nós conseguimos alcançar um bom testemunho. Através da fé, nós conseguimos ter entendimento e conhecimento do Deus vivo, ao qual eu e você, nós servimos. Mas por vezes eu me pergunto, poderia ter uma prova disso, né? Às vezes a gente diz assim, né? Poxa, eu sei que Deus existe, mas podia acontecer alguma coisa aqui, né? Para eu ter certeza. Às vezes o nosso coração está como o coração de Gideão, que teve uma dificuldade em entender que de fato era Deus que estava falando, e disse assim a Deus: se é você mesmo, faça só uma coisa, que caia orvalho em toda essa região, mas não caia nesse tufinho de algodão que eu vou colocar aqui. Só isso Gideão pediu. Somente chover no lugar todinho, e não chover aqui. No outro dia, Gideão chega lá, quando ele olha, tudo molhado ao derredor, e aquele tufinho estava seco. Mas o tal do ser humano é uma benção. O bicho é bronca, mas eu não estou satisfeito. Faça agora o seguinte: deixe tudo em riba aí, seco, mas só molhe esse tufinho. Eu fico imaginando Deus vendo uma situação dessa. Eu fico imaginando, porque Deus, ele tem um senso de humor muito melhor do que o meu. Eu tenho certeza, porque se eu tenho um senso de humor, foi porque ele transmitiu para mim algo que é dele. Eu fico vendo ele. É um negócio meio difícil de entender, né? Mas, com a sua graça e a sua misericórdia, o que é que ele faz? Deixa tudo seco e só o tufinho ali. Meus amados, o que é que eu quero dizer com isso? Todos que estão aqui, os que acompanham no equipamento de mídia, e muitos outros que ainda vão assistir, já tem provas o suficiente do Deus a quem serve. E através dessas provas é necessário manter firme a nossa fé. Você já sabe o que Deus fez na sua vida. Você já sabe de onde Deus lhe tirou e onde Deus lhe colocou. Você já sabe pelo vale da sombra da morte que passou. Você tem conhecimento demais, a graduação em excelência de provas de que Deus é contigo. Quando nós olhamos o versículo 4 e o versículo 5, nós vemos provas. Nós vemos provas de outras pessoas que tiveram a mesma fé que nós também temos, e que Deus operou maravilhas na vida daqueles através da fé. Versículo 4, ele diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Através da fé de Abel, Deus o tornou justo. Isso é uma prova da necessidade de termos essa fé. De termos essa fé, como Jesus disse, do tamanho de um grão de mostarda. Meus irmãos, eu não sei se alguém já pegou aqui um grão de mostarda. Ele é muito pequeno. É uma coisa que, meu Deus, eu não consigo nem dizer talvez o que seria um grão de mostarda. Eu creio que é menor do que uma semente de uva. Uma sementezinha de uva.
é bem menorzinho, é quase um grãozinho de areia, um pouco maior que um grãozinho de areia. Queridos, quer prova maior desse Deus? Quer prova maior da necessidade dessa fé? Quer prova maior do Deus que você e eu temos servido? Queridos, no versículo 6, nós vamos ver algo bastante interessante, ao qual podemos alcançar se tivermos fé. Quem aqui gostaria de agradar a Deus? Diga amém. Foi fraco. Quem aqui gostaria de agradar a Deus? Diga amém. Eu creio que ninguém em sã consciência diria que quer desagradar a Deus. Sabe como você pode agradar a Deus? Tendo fé. Sabe como você pode agradar a Deus? Tendo fé. Quer agradar a Deus? Exerça a sua fé. Quer agradar a Deus? Esteja firme com a sua fé. Quer de fato que Deus se alegre em você? Creia. Creia. Creia nele. E tenha certeza que todas as coisas estão cooperando para o seu bem, mesmo sem entender. Preciso confirmar o mesmo sem entender, porque o mesmo sem entender não pode ser um condicionante para que a minha fé não seja exercida. A minha fé, ela tem que ser exercida, eu entendendo ou sem entender. É fácil? É não. É difícil. É difícil, meu irmão. É difícil porque por vezes na nossa trajetória de vida a gente quer jogar tudo para o alto. É difícil porque na nossa trajetória de vida o inimigo, ele fica o tempo todo, dia sim e outro também, buzinando no nosso ouvido, dizendo que é para fazer, dizendo que é para acontecer, dizendo que é para matar, dizendo que é para roubar, dizendo que é para destruir. O inimigo, ele trabalha contra você, meu irmão. Ele não vai trabalhar ao seu favor, não, porque você é concidadão do céu e ele não. Para ele está tudo perdido, ele já está derrotado e você não. Você é um servo de Deus, mas o que ele puder fazer para atrapalhar a sua trajetória, o que ele puder fazer que você venha a tropeçar, ele vai fazer. Mas agradando a Deus e tendo fé, a nossa trajetória aqui na terra, ela fica um pouco mais fácil. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amados, quer agradar a Deus? Tenha fé. Precisamos acreditar que ele existe. Porém, esteja atento, preste atenção, porque o acreditar que ele existe não é algo subjetivo. Saber que apenas ele é real não adianta. Mas sim, precisamos entender e acreditar que ele existe, como o apóstolo João, em sua carta, sua primeira carta, ele fala sobre o amor. O apóstolo João, em 1 João 3,18, diz o seguinte: filhinhos, não amemos só de palavras ou de aparência, mas em verdade, mostrando-os pelas nossas ações. Quer ser grato a Deus? Tenha fé. Porém, essa fé, ela não pode ser de palavras. Ela precisa ser de ações práticas. Eu não posso dizer que tenho fé em Deus, creio em Deus,
confirmo piamente o que tudo fora dito nesse local, e a partir daquela porta, indo para casa, fazer tudo diferente. Eu não posso viver um cristianismo inter-igreja, onde ao lado de fora eu esqueço a fé, eu esqueço de colocar a minha fé em Deus, e começo a colocar a minha fé na política, começo a colocar a minha fé no meu trabalho, começo a colocar a minha fé no meu relacionamento, começo a colocar a minha fé em qualquer outra coisa que dissemos aqui que é finito, que quando isso acabar, a sua fé, ela também acaba. Tudo que nós vemos do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 6 precisa ser colocado em prática, porque senão, infelizmente, não alcançamos a fé. Enquanto você estiver vivendo o eu, você nunca poderá viver o Deus. Enquanto você estiver vivendo o egocentrismo, de maneira nenhuma poderá experimentar o cristocentrismo. Enquanto 99,9% do meu dia, da minha semana e do meu mês for baseado em mim, nas minhas coisas e em tudo aquilo que eu posso pegar, esse 0,1% nunca vai tomar conta de todo o meu ser. Para que isso venha a acontecer, e para que eu venha de fato agradar a Deus, eu preciso executar a fé nele. Porque se assim eu não fizer, logo eu estou agradando todas as pessoas que estão próximas de mim, eu estou agradando a tudo menos a Deus. Eu estou agradando a tudo menos a Deus. E quem está falando isso para você não sou eu, porque eu também desagrado a Deus. É o próprio Deus falando para mim, para você. É o próprio Deus transmitindo verdades para mim e para você. É o próprio Deus mostrando mais uma vez, mais um dia, que por vezes as escolhas que nós temos tido, que nós temos feito, elas não estão totalmente alicerçadas na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, através da fé, nós conseguimos bons testemunhos, entendimento, conhecimento do poder de Deus. Vemos pelos olhos espirituais as grandes histórias de homens que demonstram que a fé, é a prova daquilo que não se vê. E conseguimos também, através dessa fé, agradar o nosso Pai Celestial, colocando-a em prática. Mas se do versículo 1 até o versículo 6 nós não conseguimos executar, seremos semelhantes, eu já disse isso no domingo passado, como a parábola do semeador, que diz que eis que um semeador saiu a semear, e no meio do caminho, algumas sementes, elas caíram pelo chão, e os homens a pisaram, e logo depois Satanás veio e as roubou. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós entendemos que Deus está falando conosco, quando nós temos certeza que a mensagem não é para o meu vizinho do lado, não é para o meu vizinho da frente, não é para o meu vizinho do outro lado, quando entendemos que a mensagem é para nós, e não conseguimos executá-la, praticá-la, tentar colocá-la em prática, porque a nossa trajetória aqui na terra é sempre essa: tentar ser melhor do que ontem, tentar ser melhor do que ontem, tentar errar menos do que ontem, tentar buscar mais do que ontem, porque aqui na terra nós não vamos conseguir a perfeição, porque a perfeição ela só vai nos concedida no céu.
Mas, meu irmão, se de fato eu não tentar colocar isso em prática, da mesma forma como a parábola do semeador, Satanás vai estar roubando essa mensagem do seu coração. Satanás, ele vai estar tirando essa mensagem do seu coração, e daqui em instantes você vai estar pensando em qualquer outra coisa, menos no que Deus falou no seu coração. Daqui a instantes você vai estar pensando na coxinha da cantina. Daqui a instantes você vai estar pensando no programa da televisão que vai estar passando. Daqui a pouco você está pensando no dia de trabalho amanhã, se você já não estiver pensando nisso agora. Queridos, cristianismo é a morte de um homem puro, um Deus totalmente puro, por mim e por você. Cristianismo não é uma roupa que eu visto no dia de domingo e venho para a igreja, e de segunda a sábado, ou melhor, de segunda a domingo, até as 4h30 eu vivo o eu. Amados, não deixe que Satanás roube isso do seu coração. Não deixe que isso seja tragado de você. Não deixe que isso seja tirado de você. Não deixe que isso seja roubado de você. Guarde essa palavra no seu coração, para que cada vez menos venhamos a pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Guarde essa palavra no seu coração, e precisamos ter fé, precisamos acreditar e colocar essa fé em prática, para assim podermos estar agradando a Deus. Eu não sei, eu não entendo o seu momento que você está pensando, porém foi afirmado para nós hoje que mesmo em meio a essa situação, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé que nós temos um Deus que não vai em momento nenhum permitir, deixar que qualquer batalha ela venha a nos vencer. Tenha fé que mesmo sob pressão que você venha passar, mesmo sob qualquer dificuldade, Ele vai permanecer no controle de tudo. E se de fato nesses momentos o choro ele vier a correr sobre os seus olhos, aquela angústia, aquela vontade de fato de derramar-me no Senhor, faça, porque esse choro, ele vai durar por um período, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Meus amados, tenha certeza que o Deus que você serve, Ele é poderoso, Ele é fiel, a palavra dele se cumpre. Céus e terras eles passam, mas a palavra de Deus ela não vai passar. Nós precisamos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para o seu propósito. Peço que você nesse momento curva sua cabeça e pense em tudo que Deus falou com você hoje. Esqueça toda e qualquer situação. Esqueça o trabalho, a faculdade, a escola, os problemas dentro de casa. Esqueça toda e qualquer situação e se conecte ao Deus Todo-Poderoso. Escute Ele falando no seu ouvido: filho, confia em mim, eu estou do teu lado. Escute Ele falando no seu ouvido: tenha fé. Guarda tudo que Deus falou com você no dia de hoje. Tenha fé que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém, Senhor. Tenha fé no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, e é aquele Deus ao qual você serve.
sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Tenha fé que através desse sacrifício nós temos acesso ao céu. Aqui não é a sua morada, aqui não é o seu lugar, aqui é um breve momento que passamos frente a toda a eternidade no céu. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por firmar a nossa fé. Amém. Muito obrigado, Pai, por guiar os nossos passos. Muito obrigado pelo Senhor cuidar de cada um de nós, Pai. Muito obrigado que por vezes o Senhor tem nos colocado no colo, Pai, quando afirmamos para nós mesmos que até aqui não consigo avançar mais. Obrigado, Pai, por nos momentos de rebeldia o Senhor estar conversando conosco. Nos momentos de alegria o Senhor ter sorrido conosco. Nos momentos de tristeza o Senhor ter consolado a cada um de nós. Só temos a Te agradecer, Pai. Agradeço pela semana que o Senhor concedeu a cada um dos Teus servos, Pai. Semana essa abençoada não pelas dificuldades vividas, mas abençoada porque o Senhor esteve conosco. Abençoada pelo fato do Senhor não nos abandonar. Que esta palavra que foi proferida por Ti desde o começo desse culto até agora esteja sendo guardada no coração de cada um dos Teus servos, Pai, e que nós venhamos a praticar essa fé alicerçada em Ti, crendo que no momento certo e na hora certa todas as coisas estarão sendo resolvidas. Entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, tendo uma fé alicerçada em Ti, sabendo que a tempestade ela vai passar. Amém, Jesus. Mas que mesmo que ela não passe, o Senhor irá nos tomar pela mão e colocar cada um de nós, glória a Deus, caminhando sobre as águas. Porém, se mesmo assim nós viemos a sucumbir, aleluia, quando abrirmos os nossos olhos mais uma vez, nós te veremos, ó Cristo, face a face, e o Senhor de braços abertos nos receberá dizendo: bem-vindo, filho, para um lugar que eu preparei desde a fundação do mundo para ti. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada sobre cada um dos seus servos, todos que estão aqui e muitos outros espalhados por toda a face da terra, e que todos nós possamos dizer: